outra. Então tá bom. Ó, esse negócio aí que você está precisando é realmente a primeira parte dos livros de física, ó. A introdução aqui, notação científica, ordem de grandeza, é muita coisa, né? Para uma prova é muita coisa. É. Mas é assim, física do primeiro ano é bastante matéria mesmo. Dependendo aí da tua escola, eles até pegam um pouco da matéria do segundo ano e tudo mais, né? Então tem que ah, estudar bem para não se perder, né? Não perder o fio da meada. Às vezes a gente pega mal o começo e depois vai escalando, né? Vai ficando pior Uhum. cada vez que passa. Então, vamos segurar aí. Muito bem. Ó, eu vou colocar aqui e a gente vai falando bem aos poucos, beleza? Beleza. Daí a gente vai tentando fazer uns exercícios, eu faço um, tu faz o outro, por aí vai. Vai começar com essa parte meio teórica aqui, a gente pode ignorar tudo isso. Agora aqui começa a ficar importante, tá bom? Que Tá. são algumas unidades de medidas aqui. Sabe que quando a gente está medindo coisas, né, a gente sempre tem que dizer a unidade. Às vezes lá na escola, no fundamental, né, você estava no fundamental, a gente simplesmente faz a continha e pronto. Mas chega em física, as continhas têm significado, né, porque você está calculando um tamanho. Você não pode Sim. falar, o tamanho foi 3. Eu não sei do que tu está falando, é 3 centímetros, é 3 quilômetros, né? Então tu precisa Uhum. deixar claro essas informações. Outra coisa, às vezes essas informações, né, elas são dadas em escalas diferentes. Por exemplo, quilômetro e centímetro são unidades de medida de tamanho, né? Você mede tamanhos com eles. Você não vai dizer que a sua altura, por exemplo, é 7 anos. Não faz sentido, né? Mas tem gente que viaja assim, né? Eu já vi muito disso. Então, cuidado com isso, tá? Se tu não colocar a unidade na prova, o professor tem todo o direito de dar errado, apesar da tua Uhum. conta estar certa, porque tem que ter o significado lá do que tu está calculando. Beleza. Então, bem, aqui ele vai falar de algarismos significativos, mas eu acho que isso não é relevante. Vamos, vamos falar bem brevemente disso. Agora aqui porque me parece que vai cair notação científica na tua prova, né? O primeiro assunto lá, notação científica. Tu sabes o que é notação científica? Não. Notação científica é aqueles 10 elevado a alguma coisa, assim. Tu lembra do professor falar sobre isso? 10 elevado a 9, por exemplo, aqui, ó, nesse caso. Hum. Ele chegou a falar disso porque tá lá no assunto da tua prova, né? Então é bom a Sim. gente ver. Por exemplo, aqui, olha só. Vamos fazer um probleminha de conversão de tamanho e depois um probleminha de notação científica para a gente poder ir de uma vez para cinemática, tá bom? Estudo da velocidade, etc. Beleza? Então vamos lá. Eu vou abrir a tela aqui e vou fazer essas continhas que está sendo pedido aqui. Se liga, se liga. Ó, tá pedindo para converter de metro para centímetro, beleza? E sabe, esse tipo de conta assim é um pouco trivial ainda, é um pouco intuitiva, vamos dizer assim, né? O que é 1 metro em centímetros, né? 1 metro são 100 centímetros. Essa palavra, assim, centímetros, olha só, 100, né? 100 significa que para que você tenha o mesmo tamanho que 1 metro tem em centímetros, você precisa de 100 centímetros, beleza? Sim. Então não tem muita conversa, né? Se tu quer passar de metros para centímetros, 1 metro é igual a 100 centímetros. Tu tem que multiplicar por 100, beleza? Por exemplo, se fosse 2 metros, quantos centímetros seria? 2 vezes 100, seriam 200 centímetros, não é mesmo? Sim. E assim vai. Então agora olha só o que ele quer fazer aqui, ó. 1 centímetro em metro. Bem, 1 centímetro é uma coisinha bem pequenininha, né? Então como Hum. é que a gente vai descobrir quanto que é 1 centímetro em metro? Aí tu pode estar pensando assim, né? Mas professor, 1 centímetro é 1 centímetro, 1 metro é 1 metro, né? Como é que a gente vai misturar essas coisas? Cara, tem como misturar, né? Porque 1 centímetro é um pedacinho de 1 metro lá, mas qual é essa quantidade de pedacinho, certo? A gente vai utilizar isso aqui mesmo para descobrir. A gente vai simplesmente, olha só que legal, passar esse 100 para o outro lado dividindo. Lembra de passar dividindo as coisas na escola? Sim. Pois é. Então, na física também tem muito de passar dividindo. Daí tens que fazer esse 1 dividido por 100, né? Lá no sexto ano da escola, a gente aprende muito a lidar com essas divisões por 100, por 1000, por 10. Era um negócio do tipo só passar vírgula para o lado, lembra? Sim.
a gente passava as vírgulas para o lado e pronto, estava resolvido. Então aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai passar as vírgulas para o lado. Então, como assim, professor? Não tem uma vírgula aí no problema? Essa é a questão, né? Mas olha só, vou te dar a dica do monstro aqui, ó. Tem 2 zeros, certo? Sim. Então, tu vai ter que escrever, né, para representar essa fração aqui, que é 1 centímetro em metros, Uhum. a gente tem que saber que isso vai ter que ser um número com 2 zeros. Porque tem 2 zeros aqui, tem que ter 2 zeros aqui, entendeu? Sim. Como tu tem o número 1 aqui em cima, ó, tu coloca um 1. E onde que vai a vírgula? A vírgula vai depois do primeiro zero, tá bom? Sempre depois do primeiro zero. Claro, caso tu queira fazer essas continhas de cabeça, tá? Se tu não souber fazer de cabeça, não tem problema, tu pode fazer a conta dividindo mesmo, né? Pega lá e faz divisão, que nem a gente aprendeu no quarto ano, quinto ano. Uma outra coisa que pode te ajudar bastante é essa tabelinha aqui. Ela converte de metros para centímetros e também faz o contrário. Tá vendo? Sim. Tudo isso eu vou te passar depois. Tá. Então, ó, olha só. Como eu te falei, né? Você pode simplesmente decorar essa parada aqui que eu te falei, ou você pode fazer a divisão para você descobrir que 1 centímetro é 0,01 metro. Você teria que fazer a divisão do 1 por 100. Então vamos fazer a divisão do 1 por 100, ó. Ok? Quanto é que vai dar a divisão do 1 por 100? Provavelmente, como você acabou de chegar de férias, né? Você já não lembra mais como é que faz essas divisões, não é mesmo? Põe 0, vírgula. Vai ter que pôr zero, isso É, mesmo. Então a gente pode uma coisa assim. começar, ó, colocando um zero com vírgula aqui, outro zero aqui. E aí, já dá para começar a conta? Não, mas é um 0. Mais um zero, não dá para começar a conta porque o número que está aqui é menor que esse dentro da chave, né? Então você coloca mais um zero, agora dá, porque ele é igual. Quando Uhum. o número é igual ou maior, você já pode começar a conta. Daí você pensa, na tabuada do 100, qual número vezes 100 é igual ou mais próximo do próprio 100? É vezes 1, não é mesmo? 1 vezes 100 dá 100. Então você coloca 100 aqui e a conta acabou, né? Não tem mais nada para descer. Já deu zero aqui no final. A conta acabou. A gente descobriu que 1 dividido por 100 é esse númerozinho aqui, beleza? Beleza. Beleza. Então o negócio é o seguinte. Agora eu quero que você faça, olha só, este e este. Veja que é muito parecido com os casos que eu estou te mostrando aqui, porque eu falei de centímetros. Agora tu vai fazer de milímetros, tá bom? Olha só, milímetros, né? Tem a ver com 1000, certo? Sim. Perfeito. Então, quando tu chegar nas duas respostas, tu me fala, tá bom? Se Tá. errar, não tem problema. O importante é tentar.
E aí, já tens alguma ideia da resposta? Calma aí. Só... Beleza, beleza. Veja os mesmos padrões aqui, vai seguir a mesma lógica. Tá. Acho que o primeiro, que é a Os, C, aham, 1 metro em milímetros. Quantos milímetros tem 1 metro, né? 0,001. Ah, é. Ó, esse é um problema de vocês que acabaram de entrar no ensino médio, né? Veja se essa sua resposta faz sentido. Eu te perguntei quantos milímetros tem dentro de 1 metro. É para ter um monte de milímetros, certo? Sim. E você falou que tem quantos? 0,001. Então com certeza tá errado, né? Isso aí que você tá me falando é quanto é 1 milímetro em metros. 1 milímetro em metros é isso, tá? Então, isso que você acabou de obter é a resposta da E. Ok? Sim. Faz sentido? Sim. Né? Porque olha para tua régua aí, né? Tu provavelmente tem uma régua aí por perto. Essa régua é cheia de milímetros, não é mesmo? Sim. Então imagina 1 metro, né? Vai ter muitos, muitos mais milímetros. 1 metro tem 1000 milímetros, ok? Da mesma forma que 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro também tem 1000 milímetros, ok? A ideia é essa. Tá meio feio aqui o meu C, né? É que Nossa. de metros para mililitros é divisão, né? Para milímetros, cuidado. Mililitro é outra coisa, tá? Também tem a ver com tamanhos, também tem a ver com uma fração de um tamanho, mas é outra história. Aqui é Tá. milímetros, tá bom? Tipo a tua régua, que é uma régua milimetrada. Toda régua que a gente usa na escola hoje em dia é milimetrada. Beleza? Então, a lógica é essa, tá? Os dois mais importantes é isso. Por exemplo, né? Um que está faltando aqui, que o pessoal usa bastante, é o quilômetro também. 1 quilômetro são 1000 metros. E daí, com essa relação, você tira todas as outras. Por exemplo, se 1 quilômetro é 1000 metros, 2 quilômetros são 2000 metros. 3 quilômetros, 3000 metros. E quanto que são 4 quilômetros, então? 4.000 metros. Perfeito, isso mesmo. Então tá bom, fizemos aqui a primeira, vamos para a próxima. Vamos pegar a próxima. Ó, eu falei que eu ia fazer um disso e outro de notação científica. Eu falei que eu ia fazer outro de notação científica. Que é aquele negócio de 10 elevado a não sei quanto, né? Um negócio assim. Ó, a gente, assim, a minha estratégia, né? Já que tua prova é quando, só para eu saber? Segundo. Tá meio em cima da hora, né? Sem tarefa, sem lista de exercício do professor, fica um pouco difícil a gente saber no que ele vai focar. Mas eu, como professor de física, acredito que ele vai focar em velocidade. Ele Uhum. falou bastante de velocidade nos últimos dias aí? Tem até um exercício tipo do avião que para calcular velocidade, um negócio assim Certo. no livro. Ele passou esse exercício então como tarefa, legal. Tá bom, a gente vai terminar esse exercício aqui de notação científica, que é uma das matérias lá que tua mãe me enviou, e depois a Uhum. gente vai fazer um de velocidade, beleza? Tá. Show, vamos ver aqui. Essa, por sinal, é um problema de vestibular. O diâmetro de um fio de cabelo é 10 menos 4. Bem, talvez tu não lembre o que é diâmetro, mas é o dobro do raio, né? Você tem um Uhum. círculo, e daí você tem um ponto no meio, e daí você tem uma reta que passa por esse ponto, dessa forma, isso aqui é um diâmetro. Então, ele está nos falando aqui que o diâmetro de um fio de cabelo é 10 na menos 4 metros. 10 na menos 4, né? O que será que é isso? Já vamos ver. Apesar de ser uma matéria do fundamental, mas eu entendo, né, que além da pandemia e tudo mais, tem algumas coisas que ficam meio ruim lá no fundamental, não dá para lembrar tudo, né? Sabendo-se que o diâmetro de um átomo é 10 na menos 10, quantos átomos colocados lado a lado seriam necessários para fazer uma linha que divida o fio de cabelo ao meio? Nossa! Quantos átomos colocados lado a lado seriam necessários para fazer uma linha que divida o fio de cabelo ao meio exatamente no seu diâmetro? Tá. Que doideira esse problema, né? Mas vamos imaginar a coisa acontecendo aqui, ó. Esse é um fio de cabelo assim visto no microscópio, por exemplo. Eu vou colocar um cabelo grisalho aqui de senhor de idade.
Nós estamos vendo, vamos dizer assim, o fio cortado, entende? No microscópio, beleza? Então, vai ter um monte de átomos. Assim, ó, é o que ele está dizendo aqui, ó. Quantos átomos colocados lado a lado seriam necessários para fazer uma linha que divida o fio de cabelo ao meio? Ou seja, a gente vai colocar átomozinhos assim, ó, um do lado do outro, tá vendo? Ó, esse problema aqui é problema de ensino médio, tá bom? Não tô fazendo nada de loucura aqui, beleza? Pode cair na tua prova, né? Não sei. Daí ele tá perguntando pra gente o seguinte: quantos fios a gente pode colocar? Desculpa, quantos átomos a gente pode colocar enfileiradinho? Cara, esse meu desenho aqui é só uma perspectiva, né? Sim. A gente quer saber quantos átomos. Vou colocar 3 pontinhos aqui, tá bom? Beleza. Então, perceba o seguinte, né? Quando a gente quer saber quanto cabe dentro de uma determinada quantidade, a gente faz divisões, né? Por exemplo, sabendo que nós temos, sei lá, 60 ovos, quantas caixas de ovos a gente vai juntar se cada caixa cabe 12? Né? Então, o que a gente faz? A gente faz a divisão, né? 60 por 12. E acaba descobrindo que são 5 caixas. Então, nesse tipo de situação que eles nos perguntam quanto cabe num determinado lugar, a gente tem que fazer divisão, beleza? Beleza. Eu vou escrever isso aqui, tá bom? Tá. Se eu simplesmente for fazendo a conta, vai parecer meio trivial, né? Então, eu tenho que explicar. Ó, como estão nos pedindo quantos átomos cabem no diâmetro do fio, sabemos que na matemática, quando nos perguntam quanto cabe, estão nos pedindo para fazer uma divisão. Basicamente é isso. Beleza. Então, o que a gente tem que dividir, né, minha coleguinha aqui, ó? Esses dois números, certo? Sim. Temos que dividir esses dois números. Então, vamos lembrar que o primeiro é o diâmetro do fio, por isso que ele é maior, e o segundo é o diâmetro do átomo. Ele é menor. Você pode estar pensando, professor, eu acho que tu se confundiu, né? O de cima é menor e o de baixo é maior. Você pode ter pensado isso, né? Mas você está errada. O número de baixo é maior, tá bom? Por quê? Porque quando a gente tem elevado ao número negativo, nós estamos falando de um monte de zeros à esquerda. No caso aqui, 4. Então, por exemplo, esse número aqui, ele pode ser escrito como 0,0001, ok? Como é que eu sei a quantidade de zeros? 4 zeros, porque aqui é 4, tá vendo? Então isso é notação científica. É você deixar de escrever os números com esse monte de zero para escrever de uma forma mais limpa, com um expoente. Às vezes o expoente é positivo, às vezes o expoente é negativo. Ele é negativo. Então quantos zeros tu acha que vai ter aqui? Me fala. 10. Isso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E daí vem 1. Então agora a gente teria que fazer a divisão, né? Ou seja, pegar esse número aqui e dividir por esse. Mas é claro que fazer isso será uma perda de tempo. O professor não quer que você encha de zeros na prova. Porque não é assim que se faz essas contas. Apesar de dar para fazer, só que é muito trabalhoso. Tu tens que utilizar a propriedade de potência, tá bom? Existem algumas propriedades de potência aí. Existem algumas propriedades de potência aí. Tu estudou elas lá no 8º ano, 9º ano, tá? Eu vou pegar essas propriedades e vou colar aqui para que tu possa estudar depois. Mas assim, o professor de física na escola normalmente não volta nesses assuntos, beleza? Então, se tu não lembra, é normal não lembrar, mas o professor tem um monte de matéria de física para passar, ele não pode ficar perdendo tempo falando de matemática, né? Isso aqui é matemática. Então, olha só, as propriedades de potência são essas aqui, se liga. Ó. Entendeu? Então, pro teu caso aqui, o que tu tens que utilizar, né? Tu tens que utilizar a propriedade que tem divisão, que é essa. Ok? Os professores costumam repetir muito na escola assim. Na divisão, bases iguais, diminui o expoente de baixo, né? Bases iguais, somos expoentes, na divisão diminui os expoentes, beleza?
Então Beleza. grava aí, bases iguais diminui, na divisão, bases iguais diminui o expoente de baixo. Na divisão, bases iguais diminui o expoente de baixo. Né? Olha só, nós temos uma divisão, certo? Sim. Nós temos bases iguais, base é esse número da parte de baixo, é a base, né? Uhum. Forte, né? No judô e tal. A base é a parte de baixo. Né? E agora, repetindo o que eu falei, né? Diminui o expoente de baixo. Então, é o de cima menos o de baixo. Daí rolou menos com menos. O que acontece quando a gente tem menos com menos? Menos com menos dá? Mas, Boa. Menos 4 mais 10. Show. Show do milhão. Então, quanto que é menos 4 mais 10? Ai, meu Deus, mas o menos veio antes. Esquece. Pensa que tu tem uma dívida de 4 reais e alguém te dá 10. Aí tu vai ficar positiva, certo? sim. Tu vai ficar com 6 positivo, né? Uhum. É isso. Então é 10 na 6 a resposta, tá bom? Vamos recapitular do que a gente estava falando. Era um fio de cabelo com um monte de átomos. E a pergunta é: quantos átomos? Quantos átomos cabem ali no diâmetro do fio? E a gente sabe que nesse tipo de pergunta de caber tem que fazer a divisão. Poderia até ter colocado aqui. Número de átomos. Tá bom? O número de átomos seria essa divisão. E Uhum. daí eu fiz a divisão utilizando a regra de potências. Bases iguais a divisão diminui o expoente de baixo. 10 na 6 é 1 com 6 zeros do lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ou seja, num diâmetro de um fio de cabelo cabem 1 milhão de átomos, beleza? Sim. Então tá bom. Contarada, hein? Então eu vou fazer o seguinte, tu tens como abrir o teu WhatsApp teu, da tua mãe aí para pegar essa questão, porque eu vou colocar ela na tela, bem, vou mandar ela no WhatsApp, tu pode pegar o celular da tua mãe, não sei, para dar uma Uhum. olhada nela, e daí eu vou colocar um outro problema que envolve esse negócio de potência também para ti, beleza? Tá. Vou deixar aparecendo aqui também, eu acho que tu é nova ainda, dá para ver bem aí as letras pequenas, né? Acho que não tem Vai. problema. Deixa eu colocar aqui um outro probleminha. Vamos pensar assim, olha só. Eu coloco coisas de átomo ou simplesmente te peço algo mais simples? Bem, eu vou te pedir para fazer o seguinte, olha só. Reescreva os números em notação científica. Bem de boa, tá bom? Eu quero que tu reescreva esse número aqui, notação científica, esse, olha só. E esse aqui, se liga. Ok? Uhum. Tá bom, então foca bem aí. E a hora que você tiver as 3 respostas, pode estar errado mesmo, não tem problema, é bom pra gente discutir, você me diz, tá bom? Tá. Então tá bom, qualquer coisa eu tô aqui, mas tenta fazer o máximo possível sozinho. Tá. Veja que eu não tô pedindo pra tu fazer divisão de nada ainda, tá bom? Uhum. Quero só que tu reescreva como 10 elevado a qualquer coisa. Tá até aqui na parte meio que de baixo aqui, né, ó, as dicas, beleza? Sim.
O A, eu coloquei 10 elevado a 15. Porque tu contou 15 zeros, né? Uhum. Isso, certo. O B eu coloquei 10 elevado a menos 9. Isso, porque tem 9 zeros, só que são 9 zeros, né? À esquerda. Isso aí. E a C, conseguiu? Eu coloquei 10 menos 4. Errou! A C era mais fácil. A C é simplesmente 10 elevado a 1. Porque quando não tem vírgula, zero à esquerda não vale nada, né? Tem até aquela expressão, seu zero à esquerda, Uhum. certo? E depois da vírgula também, né? Não tem significado nenhum. Se tu tem 10 reais ou tu tem 10,00 reais, não tem a mesma quantidade de dinheiro? Sim. Então o número é 10. Só que tu consegue reescrever 10, bem, utilizando a ideia de notação científica, como 10 elevado a 1, porque o 10 tem um zero apenas, né? Então 10 e 10 elevado a 1 é a mesma coisa, concorda comigo? Sim. Tá bom. Então, você disse que você fez a A, vamos colocar aqui, A é 10 elevado a 15, e a B é... 10 elevado a menos 9. Agora eu quero que você faça a divisão desses dois, ok? Quando chegar na... Ah, eu vou lhe mostrar aqui o que foi feito, né? Deixa eu dar um... Deixa eu baixar um pouco aqui. Daí quando tu souber a resposta, me fala, belezinha? Tá. Tá bom. Aqui deu 10 elevado a 6. 10 elevado a 6? É. Eu acho que você deveria dar uma boa olhada no que eu fiz, hein? Olha só. Aqui, olha só. Vamos lembrar aquela frase que eu falei, né? Que está aqui em vermelho. Na divisão, diminui o expoente do de baixo, né? Divisão de bases iguais diminui o expoente do de baixo. Veja aqui o que aconteceu nesse caso, Isabela. Olha só. Menos 4, menos 10. Menos com menos dá mais, né? Uhum. Não vai acontecer menos com menos no teu caso também? Mas eu ficaria mais com menos, não é? Não, menos com menos. Tá Olha vendo? só, olha só. Olha os detalhes aqui. Menos, menos. Aqui também é menos, né? Sim. Então, esse sinal de menos aqui é da fórmula. Ah, É menos o de baixo. E daí vai ficar menos com menos que dá mais, né? sim. Então vai ficar na realidade, na parte de cima, 15 menos 9, certo? Sim. Quanto que é menos 9 é mais 9, né? Que nem aconteceu aqui comigo. Menos 10 não é mais 10? Sim. Então, no teu caso, menos 9 é mais 9. Então, no teu caso, vai ficar 15 mais 9, certo? Uhum. 15 mais 9 é quanto? 24. Exato. Então, cuidado com isso aí. Já pensou tu errar uma coisa boba dessa? Já não podemos mais errar sinal, beleza? Vou colocar outra aqui para você fazer. Cuidado com o sinal, tá bom? Tá. Depois a gente pode ir para velocidade. Mas assim, né? Aquela tristeza que eu tenho, que os meus alunos só me pedem aula em cima da hora da prova, né? Eita. Tomara que tu vá bem, né? Mas, tipo, complicado, né? Em cima da hora, assim. E aí, isso aqui vai ficar 10 elevado a quanto? Me fala aí.
faça a conta e me fale, tá bom? Tá. Aqui deu 10 elevado a 8. Aí sim. Aí sim. 10 elevado a 8, isso mesmo. Show, agora sim. Agora vamos para o assunto de velocidade. Deixa eu pôr aqui. Muito bem. É o próximo capítulo aqui. Ele vai falar aqui da introdução aos movimentos, vai falar de alguns elementos importantes, que é o referencial, por exemplo. Tu mora em São Paulo? Sim. Em São Paulo vocês têm a Dutra, né? Mas no resto do Brasil a gente chama de BR. É BR 101, por exemplo. E daí na BR 101 tem lá o quilômetro 20, o quilômetro 30. Até nessa figura aqui tem uma placa mostrando isso, olha só. Quilômetro 90, quilômetro 120. Então alguém decidiu onde seria o marco zero. Aquele lugar que seria o quilômetro zero. Alguém decidiu, tipo, é uma escolha, entende? E isso não vai mudar as distâncias entre os lugares. Se eu tivesse decidido que o quilômetro zero é na Bahia e você decidido que é no Rio Grande do Sul, não tem diferença a distância entre, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Ok? Então, existem coisas na física que elas são escolhas, mas isso não muda a resposta, beleza? Beleza. Tá bom. Então, por exemplo, aqui, olha só. Aqui, vamos dizer assim, o marco zero foi definido nesse ponto. E a distância do ponto A é 10 quilômetros e do C também é 10. Só que se a gente for representar isso da forma certa, né, como o C está atrás do zero, então é menos 10 quilômetros, beleza? Tem que tomar cuidado aí com coisa de sinal nesses assuntos aí que fica complicado às vezes. Tomar cuidado. Bem, aqui tem toda uma teoria muito louca, né? Se tu parar pra pensar, é bem doida mesmo, olha só. Quando a gente olha para uma pessoa fora do veículo, né, como é o caso aqui, a gente tem a impressão que a pessoa está se mexendo. Aí você pode pensar assim, nossa, que absurdo, professor, a gente sabe que quem está se mexendo é o carro. Né? Não é bem assim, tá? Porque, por exemplo, a Terra está se mexendo e a gente nem sente isso. Né? A gente olha para o céu e parece que é o Sol que está se mexendo, por exemplo. A gente sabe que a Terra gira em torno do Sol. Então essa questão de referencial às vezes é muito louco. Eu lembro a primeira vez que eu andei de avião num aeroporto grande e o avião era muito grande, né? E ele se mexia na pista e eu não tinha certeza se quem estava se mexendo era o avião que eu estava ou o avião do lado. Justamente porque quanto maior for o lugar que tu tá, mais difícil é perceber essa questão, né? Por isso que a Terra é muito grande e por muito tempo as pessoas achavam que ela não girava. Outra coisa muito doida é isso aqui. Se tu tá dentro de um veículo, né, e tu vê algo cair, parece que essa coisa tá caindo em linha reta. Vai estar pensando, ah, professor, que viagem. É, mas na próxima vez que tu andar de carro, deixa teu celular cair no chão do carro. Né? Vai parecer que ele tá caindo em linha reta, certo? Beleza. Só que se uma pessoa fora tivesse vendo isso acontecer, tipo nessa figura aqui, ela vê claramente que não tá caindo em linha reta. Tá caindo, indo para frente. Por exemplo, né, se tivesse caindo em linha reta, cairia aqui na posição 1, mas ele vai cair na posição 3, a gente sabe disso. Sim. Certo? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, beleza? Questão de referencial.
Tudo isso faz parte da matéria, mas como eu acho que o teu professor não vai cobrar isso aí, vamos focar nas continhas, essas velocidades aqui. Olha só, probleminha básico aqui. Está perguntando qual é a velocidade de uma situação, né, onde se andou 180 quilômetros, 3 horas. Né? Uma viagem foi feita aqui de uma cidade para outra, 180 quilômetros era a distância entre as cidades e foi feita em 3 horas. Qual foi a velocidade média? Bem, para tu calcular isso, é só você pegar a distância e dividir pelo tempo. Então, sempre que te pedirem velocidade, você já sabe, tem a ver com pegar a distância e dividir pelo tempo, beleza? Sim. Decorou isso, olha só, 5 tu tira na prova, tenho certeza. Então, note agora os detalhes, né? Se você anda a mesma distância em menos tempo, a sua velocidade é maior. Isso parece óbvio, mas às vezes a gente vai fazer as contas sem se ligar disso. É aquela coisa que tu cometeu o erro lá no começo da aula, né? Eu sei que tu sabe que é óbvio que dentro de 1 metro tem muitos milímetros, né? Muitos. Mas você me falou aquela hora que tinha 0, alguma coisa. Por quê? Porque às vezes chega na prova e a gente tem um pouco de medo da resposta, né? Eu tinha muito isso, tenho até um pouco hoje. A prova chega, eu quero terminar ela o quanto antes. Mas você não pode fazer isso, tá? Você sente isso? Porque se você for ver na lógica, é óbvio, mas aí você vai ver na conta, assim, sem pensar, Exato, faz errado. exatamente. Por isso que sempre, principalmente nas provas de física, quando você for fazer a conta, né, e você terminou a conta, você veja se a resposta faz sentido, né? Lê a tua resposta, por exemplo, estou calculando aqui a velocidade de uma tartaruga e dá 300 quilômetros por hora, não faz sentido nenhum, né? Então, tenha isso em mente, beleza? Sempre que você fizer uma conta, leia a resposta e vê se faz sentido. Tenho certeza que se tu tivesse feito isso aquela hora, tu não teria errado. Então, por que eu estou falando isso? Justamente por essa questão da velocidade. A gente entende que quanto mais rápido se faz algo, maior a velocidade. Né? Se tu vai, né, para essa mesma cidade, só que tu faz em 2 horas, é porque tua velocidade foi mais alta. No caso aqui foi 90 quilômetros por hora. É sempre fazer distância por tempo, distância por tempo, distância por tempo, beleza? Tá bom. E daí, isso aqui tu tem que copiar, tá bom? É como se converte de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, se tu tens uma velocidade lá que está em quilômetros por hora, a única coisa que tu precisa fazer para passar para metros por segundo é dividir por 3,6. Tá? Show. E o contrário é a mesma coisa. Se tu tem em metros por segundo e quer passar para quilômetros por hora, tem que multiplicar por 3,6. Muito bem, muito bem. Eu vi que você gosta de futebol. Teve uma época que o Ronaldo jogava no Corinthians e daí fizeram uma espécie de medida de qual foi a velocidade dele numa arrancada lá. E a velocidade dele tinha sido mais rápido que de um carro, assim. Então, uma conta ridícula. Eles fizeram tudo errado a conta, né? Não tem como. Por quê? Porque eles deixaram a conta em metros por segundo. Se eles tivessem colocado em quilômetros por hora, como a gente está mais acostumado a lidar com quilômetros por hora, todo mundo teria percebido, entendeu? Daí eu, como já estava fazendo física na época, poxa, tá errado essa conta aí. Beleza. Então, pode crer. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui alguns probleminhas. Vamos ver esse do ônibus primeiro, depois eu vou fazer um, depois tu faz outro. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30, ou seja, às 9h30 passa pelo 240. Então parece que essa viagem aí foi umas 3 horas e meia, certo? Porque se às 6 ele passou pelo 30 e às 9h30 pelo 240, significa que ele demorou 3 horas e meia para sair do quilômetro 30 e até o quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Como eu falei para você, toda hora que a gente está falando de velocidade, a gente está falando de distância dividido por tempo, certo? Sim. Isso. Então a gente tem que pensar na distância. Olha só, ele falou meio que escondido aqui qual que é a distância. A distância do movimento sendo estudado. Né? Se ele saiu do quilômetro 30 e foi até o quilômetro 240, ele andou 210 quilômetros, beleza? Sim. Como é que tu faz isso? Tu pode fazer de cabeça ou tu pode simplesmente fazer a subtração. É o tal do deslocamento, é final menos inicial. Então, sempre que tu quiser saber o deslocamento de alguma coisa, é só pegar o final menos o inicial.
Por isso tem que tomar um pouco de cuidado, não nesse primeiro momento aqui, mas eventualmente, né? Porque, por exemplo, qual que é o deslocamento de um carro de Fórmula 1? É zero. Porque ele vai e volta para a mesma posição, uma corrida. Né? Uhum. Então não tem deslocamento. Isso não significa que a velocidade é zero. Só que isso são conversas que vão ficar para um outro momento, beleza? Por hora, para você encontrar o deslocamento, aquela distância que vai lá na equação da velocidade, final menos inicial, beleza? Tá. Show. Agora vamos para a parte do tempo, né? A gente já conversou que é 3 horas e meia. Que ele fez a continha das 9h30 até as 6. Então, nessa brincadeira aqui, a gente sabe que foi 3 horas e meia. Só que o que são 3 horas e meia, né? A gente sabe que são 3 horas e 30 minutos. Mas, quando a gente vai falar a velocidade, a gente fala quilômetros por hora. Então, na nossa medida de tempo, não pode ter minuto, beleza? Não pode ter minuto. Portanto, tu tem que saber transformar os minutos em número de vírgula. Daí tu pode estar pensando, isso aí eu já vi o professor fazer, foi chato, foi difícil. É simplesmente dividir por 60. Só isso. Tá bom? Só isso, olha só que fácil. Eu sei que os professores complicam isso na escola, mas toda vez que tu quiser transformar os minutos em número de vírgula, você tem que pegar os minutos e dividir por 60, beleza? Beleza. Então, por exemplo, quanto que é 30 dividido por 60? Imagina que você tem uma pizza de 60 pedaços e comeu 30. Você não comeu metade da pizza? Sim. Pois é, então por isso que é 3 horas e meia. 3,5. O vírgula 5 significa meia, metade, sacou? Sim. Eu moro em Portugal, que os portugueses se confundem muito com meia. Porque às vezes meia pra gente é 6 e às vezes meia pra gente é metade. Já parou pra pensar nisso? É. Então cuidado, tá? Mas aqui 3 horas e meia é 3,5 horas, tá bom? É tipo 50 centavos, né? Metade ali do real. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Sim. Então tá bom, tô vendo que você tá manjando. Então ele simplesmente pegou aqui, fez a divisão, já era. Agora é tua vez. Quero que você faça 17. Bem, você copiou já a equação da velocidade? Se você não copiou, escreve aí, né? Velocidade é igual deslocamento por tempo. Beleza? Agora você pode fazer a 17, tá bom? Quando chegar em alguma resposta, você me fala. Tá. Vai poder usar a calculadora na prova? Não sei. Eita, tem que saber. Mas tenta fazer então sem a calculadora, beleza? Tá. Coisa é só perguntar. Eu fiz 1.200 por 4 e deu 300. 1.200 dividido por 4 é 300, mas a resposta é 300 o quê? Bananas, estrelas? É quilômetros por hora. Velocidade é quilômetros por hora, mas aqui tu não tá usando nem quilômetros nem horas. A distância está em metro e o tempo está em minuto. Então, qual que seria a unidade da velocidade? Metro por segundo? Metro por minuto. Metro. Se está em minuto, a resposta tem que ser em minuto, entendeu? Se tu tivesse transformado esses minutos em segundos, dava para fazer, né? Tu poderia dizer a velocidade em metros por segundo, mas como tu fez 1.200 dividido por 4, tu fez 1.200 metros dividido por 4 minutos. Então a unidade da velocidade que tu obteve ali, metros por minuto, ok? Às vezes é assim, a gente faz a conta com umas unidades zoadas, beleza? Então agora, né, que você percebeu a loucura aí, converte esses 4 minutos para segundos. Eu acho que você sabe fazer isso, só multiplicar por 60, né? Uhum. E depois encontra a velocidade, então, em metros por segundo, beleza? Eu vou no banheiro e já volto.
Voltei. E aí, alguma ideia da velocidade em metros por segundo? Ó, é 60. Eu fiz vezes 4 vezes 60 e deu 240 Isso, segundos. então o tempo é 240 segundos, perfeito. E agora, qual que é a velocidade? Calma aí. Lembre-se que velocidade é sempre deslocamento dividido por tempo, né? Então, 1.200 dividido por 240. E o quilômetros por hora não teria que. Não tem quilômetro por hora aqui, a gente está falando de metro por segundo. Ah, então, nem. Mil e duzentos por 240 ficou 5. 5 o quê? Bananas? 5 metros por segundo. Velocidade medida em metros? Então, quando você fala a sua altura, é velocidade? 5 metros por segundo, beleza? Tá. Tá bom, cuidado, senhorita. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos lá, vamos para um outro problema barra pesada aqui. Ó, essa aí é perto da tua casa, hein? Rodovia dos Bandeirantes. Na rodovia dos Bandeirantes, os limites de velocidade para os automóveis e caminhões são respectivamente 120 km por hora e 90 km por hora. Você nunca mais vai falar, ó, a velocidade é 90 km. Isso não existe, beleza? É quilômetro por Uhum. hora. Quilômetro é uma unidade de comprimento. Quilômetro por hora é de velocidade. Se um automóvel e um caminhão mantiverem durante 1 minuto a respectiva velocidade limite, quantos quilômetros cada um percorrerá neste intervalo de tempo? E aí, tens ideia? Como é que faz? Envolve a mesma fórmula ainda, tá? Mas tá perguntando aqui uma coisa diferente. A gente estava calculando velocidade até agora, né? Sim. E agora ele quer saber distância, né? Estranho. Mas sendo a mesma fórmula, tu vai fazer do mesmo jeito, só vai ter que isolar coisas diferentes. Na matemática a gente sempre isola as coisas, né? Então agora a gente vai ter que isolar o que o problema está pedindo. Isolar é deixar em evidência, né? Para que você consiga descobrir o seu valor. A gente sempre isola o X na escola, lembra? Uhum. A apresentação parou. Calma. Ah, tá. Ó, se liga. Se um automóvel e um caminhão mantiverem durante 1 minuto a respectiva velocidade, quantos quilômetros cada um percorrerá neste intervalo de tempo? A equação que nós estamos tratando aqui é da velocidade, certo? Uhum. Que é deslocamento por tempo. Mas o que, que o problema está pedindo? Quantos quilômetros cada um percorrerá? Então ele está pedindo o deslocamento, certo? A gente pode isolar o deslocamento passando o ΔT para o outro lado. Como ele está dividindo, quem está dividindo vai para o outro lado multiplicando, certo? Sim. Lembra disso? Sim. Então tu pode dizer que o deslocamento vai ser igual a velocidade vezes ΔT, ok? Uhum. Porque eu simplesmente passei multiplicando, ó, não vai esquecer depois. E agora a gente vai falar do, por exemplo, do caminhão. Vou colocar aqui. Caminhão. Qual que foi o delta-s que ele percorreu em 1 minuto? A gente precisa saber a velocidade do caminhão. Agora me diz, qual que foi a velocidade do caminhão? É inenunciado. É o ar? Qual é a velocidade? Velocidade é medida em quilômetros por hora. Qual que é a velocidade do caminhão?
Leia o enunciado ali que está escrito bem evidentemente. A velocidade do caminhão é 90 quilômetros por hora. isso. Então, no lugar do V, a gente vai colocar 90. E o tempo, né? Bem, cara, é interpretação. O tempo é 1 minuto. Como a gente está falando de quilômetros por hora, quanto é 1 minuto em horas, né? A gente sabe que para passar minutos para hora tem que dividir por 60, lembra? Por exemplo, quantos minutos tem 1 hora? Me fala aí. 60. Exato. Por isso que a gente sabe que se tem 60 minutos, 60 dividido por 60 dá 1. 1 hora. Se tiver 120 minutos, 120 dividido por 60 dá 2. Por isso que 120 minutos são 2 horas. Entendeu a ideia? Sim. Isso. Então vamos ver quanto que ele vai ter andado em 1 minuto. 0 corta com 0, 9 dividido por 6. Quanto que é 9 dividido por 6? É 3 meios. Mais conhecido como 1,5. 1,5 o quê? Quilômetro. Não, desculpa. 1,5 quilômetro. É isso. Em 1 minutinho ele anda 1,5 km nessa velocidade. Ele anda bem rápido, né? 90 km por hora é bastante coisa. Beleza? Beleza. Então tá bom. Agora tu tens que fazer a mesma coisa pro carro, né? Veja, é a mesma equação ainda, tá? Continua sendo isso. Só que a velocidade do carro é 120, né? O tempo continua sendo 1 minutinho. Então o que tu tem que fazer? Simplesmente no lugar do 90 colocar o 120, certo? Certo. Dois quilômetros. Anda 2 km? É isso aí. 2 km, isso mesmo. Pode crer. Gostei, gostei. Você aprendeu bem, tá? Para a primeira aula tá ótimo. Claro que é uma coisa que você tem que desenvolver, mastigar bem. Amanhã, quando você não tiver nada para fazer, você refaça todas as contas que a gente fez hoje, beleza? Tá. Leia bastante a sua apostila, veja bem os exemplos lá, porque muito provavelmente o professor vai colocar questões iguais na prova, Sim. tá bom? Então tá bom. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.